E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vlog da News. Hoje é dia de resenha do livro do mês. Gostaria que você estivesse aqui e vamos falar sobre o grande problema de ter personagem demais e história de menos. Só quero avisar aqui que, antes de mais nada, esse vídeo está indo para o canal do YouTube. Sim, vou fazer experimentos no YouTube, então se você gosta de YouTube, assina o canal lá. Se você está me vendo pelo YouTube, se inscreve aí. E dá uma olhada no link aqui da bio, porque esse vídeo, Vlog da News, faz parte da minha newsletter literária. Então, se você está no YouTube e não é inscrito na minha newsletter, inscreve na minha newsletter. Se você está vendo pela newsletter, mas não é inscrito no YouTube, acessa o link aí e vai lá se inscrever no canal do YouTube. Até buzinar aqui para você fazer isso. Mas agora vamos falar desse querido aqui. Gostaria que você estivesse aqui. Livro do Fernando Scheller, livro brasileiro que se passa no Rio de Janeiro na década de 1980 e foi o livro escolhido para o mês de maio da Maratona Ganymedes de Leitura 2024. E nesse livro aqui a gente vai ter a história de 5 personagens, que são histórias um pouco entrelaçadas, não muito entrelaçadas, mas um pouco entrelaçadas, dependendo do nível de proximidade de um personagem, é claro, com o outro. Primeiro a gente vai ter César, que é um homem gay, produtor musical, que está dando a vida para dar a vida para o rock nacional que começa ali a explodir nos anos 80. Depois a gente tem Inácio, que é um jovem hétero, muito amigo de César, que acaba abandonando a faculdade de engenharia para fazer jornalismo. Fechando essa tríade jovem do livro, a gente tem a Baby, que é uma jovem mulher que é apaixonada por Inácio e que vive o dilema entre casar com o grande amor da sua vida ou casar com um homem de sucesso, entre aspas, né? Um sucesso esperado na conta bancária, digamos assim. E passando para os personagens mais maduros, a gente tem a Selma, que é a mãe do César, que acaba de deixar o casamento com o pai dele. O casamento se acabou, não aguentou, ruiu, e agora ela está separada, perdeu o marido, e agora tem medo de perder o filho também. Anos 80, pessoas gays, LGBTs, pandemia de HIV. Selma é uma mulher rica que acaba abrindo mão da própria vida para se doar ao casamento, e depois que o casamento acaba, ela se vê numa leve crise existencial, ao mesmo tempo que ela vê a AIDS expandindo, crescendo. O medo de perder o filho aumenta, ao mesmo tempo que a vontade de se sentir útil vai tomando conta dela e ela vai tentando reativar a vida dela. E por último nós temos Rosalvo, que é um senhor de quase 60 anos que se muda para Rocinha, vindo de algum interior do Brasil, para vingar a morte da filha trans dele, da qual ele sabe muito poucas coisas, para juntar esse quebra-cabeça e descobrir quem é que foi o assassino. E com esse livro aqui eu tive 3 grandes problemas. Que foi a narrativa do subtexto, a briga pelo protagonismo e também a briga Fernando Scheller, escritor, e Fernando Scheller, jornalista, porque o Fernando Scheller, o autor do livro, também é jornalista. Mas fica tranquilo, segura aqui na minha mão, porque eu vou falar direitinho aqui sobre esses problemas que eu encontrei e gostaria que você estivesse aqui. O primeiro e maior deles é a narrativa do subtexto. O que é subtexto? Imagina um grande iceberg. A maior parte dele está embaixo da água. Por cima a gente vê só uma pontinha dele. Essa pontinha, na literatura, na escrita criativa, deveria ser a parte que o escritor faz. E o subtexto, a maior parte desse iceberg que está debaixo d'água, que a gente não vê, o que renderiza esse iceberg coberto é a consciência do leitor. Você não precisa dizer o que o seu personagem está sentindo, você precisa dar ações para ele demonstrar subjetivamente, subconscientemente, o que ele está sentindo. Sabe aquelas narrativas que falam: fulano de tal se sentia deprimido na manhã de não sei o que, mas ele sabia que se ele tomasse um copo de café, a energia voltaria ao seu corpo e ele então teria uma manhã muito feliz e não sei o que. Exatamente, isso é narrativa de subtexto. Eu não gosto disso. Isso é uma coisa que cansa e é uma coisa que faz o leitor soltar o livro, porque não existe participação do subconsciente do leitor na construção da narrativa. Uma narrativa boa é aquela que a leitura ela é participativa.
a mente do leitor participe em construir o significado dessa narrativa. Então, se o escritor coloca muito subtexto, descrevendo o subtexto, o que o personagem sente, o que o personagem quer fazer, descrevendo o emocional demais desse personagem, a leitura fica cansativa. E o leitor não vai ter trabalho algum em renderizar aquela leitura, em participar da construção desse sentido. E aqui o Fernando Scheller usa muito narrativa de subtexto, trazendo uma linguagem um pouco lírica, que torna a leitura cansativa e mina a nossa participação na leitura, na construção desse sentido. Outra coisa que eu não gostei aqui foi a briga pelo protagonismo. Nós temos 5 personagens, 5 histórias diferentes, que se cruzam em níveis diferentes, às vezes em níveis quase irrelevantes, e acaba gerando uma briga pelo protagonismo entre essas 5 histórias e esses 5 personagens. Imagina uma novela, o brasileiro gosta de novela. Numa novela sempre tem uma história principal, os personagens principais, e as outras tramas vão sendo carregadas ali com menos luz, com menos protagonismo, com menos destaque. Mas aqui nesse livro a gente tem muito destaque para todo mundo, o que acaba deixando todo mundo sem destaque algum. Fica uma narrativa estranha e um encadeamento de acontecimentos estranho também. Acaba que nenhuma narrativa, nenhuma história, nenhum personagem se sobressai. Alguns até chegam a ser completamente irrelevantes. Essa briga pelo protagonismo deixa personagens irrelevantes. A Baby, por exemplo, não importa. Não importa a Baby no livro, você pode tanto ler ou não ler as partes da Baby que não vai fazer a mínima diferença. E a Selma já pode ser outro exemplo disso. Ela tem a sua importância até certo momento da história. Depois que a história passa de um certo ponto, que acontece um negócio, que eu não posso falar, obviamente, a Selma também passa a ser irrelevante. Não faz sentido algum ter a Selma mais na história. E a Baby, durante toda a história, não tem sentido algum daquela personagem. Não faz sentido, ela não tem peso na história. E outra consequência dessa briga pelo protagonismo é que a gente sente que está lendo 2 livros. Isso aqui poderia ser dividido em 2 livros, que daria certo também. Poderia ser a história de César, Inácio e Selma e a história de Rosalvo. Cortava, virava 2 livros que ia dar certo. Provavelmente ia dar mais certo do que um livro só. Enquanto a Selma, o César e o Inácio estão envolvidos numa história super emocional, super introspectiva, a gente tem o Rosalvo que está quase que numa investigação policial particular. Ele está tentando entender o que aconteceu com a filha dele. E essa mistura não saiu bem aqui dentro. Vira uma narrativa tão líquida que o ritmo passa a não fazer muito sentido, assim, a gente já vai pegando ali no ar o que aconteceu. É um mistério que não é um mistério, é uma trama imersiva e introspectiva que não é muito cativante, não gera muita empatia em quem está lendo. Vira uma mistura estranha, infelizmente ficou uma mistura estranha. E por fim vamos falar de Fernando Scheller, escritor, Fernando Scheller, jornalista. Aqui a gente tem um retrato dos anos 80 que não chega a ser um retrato tão profundo. Realmente, em algumas partes eu fiquei bem decepcionado, porque o livro vende-se muito na ideia da música, na ideia do Rock in Rio de 85, que foi um marco no rock nacional, inclusive é um marco na história do rádio. E eu pensei, gente, esse livro aqui vai ser sensacional, vai relatar esse período, vai nos dar um retrato, vai ser legal, os personagens vão estar ali dentro do Rock in Rio, vai ser massa. Mas quando chega na parte do Rock in Rio, ele acontece em uma frase dentro de um parágrafo. Então, assim, o livro não foi para lugar nenhum. Quanto ao seu contexto que ele se propõe na sinopse, ele não chegou a alcançar lugar nenhum. Assim também é no contexto político. A gente estava vendo um Brasil se redemocratizando. Isso também é retratado na sinopse. Só que nada disso acontece na história. A gente não vê reflexo disso na história. Não posso deixar de comparar esse livro aqui com tipo Uma História de Amor, que foi o livro lá de fevereiro da Maratona. Já tenho resenha, inclusive, lá no meu Instagram. Se você quiser, vai lá conferir. Tipo Uma História de Amor é um livro na mesma estrutura desse aqui. Ele também conta capítulos de cada personagem. Ele também fala de AIDS, fala dos anos 80, da epidemia. Está num contexto político muito importante, só que ele entrega essa narrativa de contexto. Por exemplo, em Tipo Uma História de Amor, tem um show dentro da história que é descrito de uma forma impressionante.
O final do livro eu acabei aos prantos, porque eu me conectei muito, gerou muita empatia. Esse aqui já não fez muita diferença. Por mais que os acontecimentos fossem emocionais, não rolou, infelizmente. E aí esse dinamismo de Fernando Scheller, escritor, Fernando Scheller, jornalista, não chegou a muitos lugares porque não se desenvolveu uma narrativa que gerou muita empatia e nem se desenvolveu um retrato muito fiel à realidade daqueles tempos. Tanto que em algumas partes do livro parece que a narrativa para e começa um documentáriozinho ali meio estranho. Gente, esse livro não rolou, infelizmente, não rolou, não me apeteceu, não me pegou. E eu preciso fazer uma última menção honrosa aqui nessa sessão de críticas desse vídeo. Em um dos momentos mais importantes da narrativa, ele colocou um elemento fantástico, sabe? Quase que um elemento místico, fantástico ali, que acabou detonando o que já não estava muito bom. Mas é só de pontos negativos que Vive gostaria que você estivesse aqui? Não, de jeito nenhum. Também tem coisas boas aqui. É um livro que retrata a recursividade da vida, sabe? A gente revive as coisas que nossos pais viveram. Se eu tivesse que escolher uma música para representar esse livro, seria aquela da Elis Regina, como Nossos Pais, representando essa recursividade da vida. E talvez outro ponto positivo de gostaria que você estivesse aqui é ele conseguir transmitir esse sentimento de urgência, meio que de incerteza em vista de uma calamidade acontecendo. Acho que esses seriam os dois pontos positivos principais que eu vi na história, para tentar aqui jogar um pouquinho de seda em todas essas críticas que eu fiz aqui do livro. E para finalizar, sendo aqui um pouquinho generoso, eu daria 2,5 estrelas para esse livro. Não recomendaria para os meus melhores amigos, mas de repente, se você despertou a curiosidade de entender essa história, fica para você ler. Eu leria mais algum trabalho de Fernando Scheller? Leria, porque eu não vou julgar o escritor por apenas uma obra. Foi a primeira obra que eu li dele, mas não foi uma obra que me agradou tanto. Então fiquem esses pontos aí para você pensar e decidir a sua leitura. Se você quer uma sugestão, vai na Amazon, baixa a amostra grátis e lê o primeiro capítulo para ver se você se interessa. Aí você associa o que você leu lá com as minhas críticas e decide a sua leitura. E essa foi a resenha de Gostaria que você estivesse aqui. Muito obrigado por assistir e continua lendo aí a newsletter. Tem muita coisa nessa edição. Talvez não muita porque essa é uma edição de feriado, mas continue lendo a newsletter e compartilha ela com um amigo. Pega esse e-mail, manda para alguém que você gosta e que você acha que vai gostar do conteúdo também. Grande abraço, a gente se fala no próximo Vlog da News.